Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar dele, Neymar, que se despediu da seleção brasileira dessa Copa, e eu vou aqui dar minha opinião, falar do que eu esperava, do que eu gostaria, do que eu desejava que tivesse acontecido e não aconteceu, né? Os fatos estão aí e não vão mudar. Então, antes de alguém falar alguma coisa, eu peço só fazer um pequeno disclaimer aqui. Qualquer crítica não é por ideologia, qualquer elogio não é por ideologia. Eu não faço L, não faço Arminha, não vou falar do menino Ney ou do Neymar, porque esse negócio de menino Ney é uma coisa que me incomoda. Então, assim, o Neymar, o jogador dentro de campo, o que eu esperava, vai ter a parte fora de campo, que sim, é óbvio, mas eu não estou aqui para falar se ele fez L ou Arminha. Não tem lado político, não tem ideologia. É futebol e esporte, beleza? Se você quiser criticar ele porque ele é do outro lado ideológico, beleza, vai lá, assiste os jornais de esquerda. Se você baba o ovo dele porque ele é de direita, tem muitos canais aí que você vai ouvir só elogio dele. Eu não vou entrar em ideologia, beleza? Então, eu pedi aqui para ir fazer um negócio, então eu vou aqui mudar minha cena. Blue. Vou sumir um pouquinho. Blue. Eu vou tirar aqui, ó. Segue aí, ó. Vou voltar aqui, ó. Segue aqui, ó, no Instagram. Tô brincando lá, tô mexendo lá. Eu não sou um expert nisso, né? Não sou tão ativo, mas estou aprendendo a ter que ser ativo, já que eu quero falar de futebol e tudo mais. Então, segue aí o Instagram, só dá uma escaneada. Vou ver se eu deixo o link no vídeo também. Então, vamos lá para coisa. Eu vou também remover essa imagem, já que não faz muita diferença. Então, aí só tá ali os títulos conquistados, que foram 30 na carreira. Então, beleza, você viu aí. Vamos deixar meu Insta aí, beleza? Então vamos lá. O Neymar, quando começou em 2009 a 2013, ele foi craque, revelação, tá aí os destaques dele e tudo mais. Ele foi pro Barcelona de 13 a 17. Eu acho que ali ele teve um ano espetacular. Ganhou a Copa dos Campeões, a Liga dos Campeões. Foi o destaque do jogo, foi assim, acredito eu, que ele estava ali no auge do auge dele, mas eu não sei quem falou, que parece que ele disse que o auge dele foi no PSG, mas foi no PSG que ele teve as piores lesões sequenciais. A mais grave foi no Al Hilal, que foi a última, mas vamos por partes, beleza? Então no Santos ele ganhou tudo isso. Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, Recopa, vice-campeão mundial em 11 e a Copa das Confederações em 13. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui. No Barcelona, ele fez o famoso trio MSN, que para mim foi um dos melhores ataques de todos os tempos da era moderna. Certo? Então ele ganhou a Champions League, o Espanhol, a Copa do Rei, o Mundial de Clubes e a Supercopa da UEFA. Fez bastante títulos aí, né? Eu espero que o traçado não esteja pegando aí na imagem. Então assim, eu teria ficado no Barcelona, sucedido ao trono quando o Messi saísse, que eventualmente ele iria sair, o Neymar ia suceder ele. Ele era um craque, adorado por todos praticamente, mas ele resolve ir para o PSG buscar o seu espaço, o seu brilho. Aí que entra a questão, se foi só o dinheiro, se foi buscar protagonismo, se foi buscar o melhor do mundo, buscando um clube de pouca expressão, com muito dinheiro, buscando um título inédito e tudo mais. Não sei.
Se um dia ele chegar e falar abertamente tudo ali e tal, ser sincero, eu não sei se ele falou algo nesse sentido, mas eu acho que ainda não falou porque ele está em carreira. Mas vamos lá. PSG. Ali começa as lesões, que se você olhar ali no quadradinho, são várias. E é onde ele mais passou tempo lesionado. Então, assim, ele jogou muito? Jogou. Mas eu ainda acho e acredito eu que, ó, na boa, de 13 a 17, 17 a 23, né, meio de 13, então vamos pôr 14, 15, 16, 17, 4 anos, 17, 18, 19, 21, 22, 23, aí no PSG ele ficou mais tempo, né, são 6 anos, contra 4 praticamente, vamos pôr aí, então 2 anos a mais e fez menos jogos ainda, então tá nítido que teve mais lesões. Então ali, para mim, começa a decadência do atleta Neymar por não ter sido um atleta profissional. Digo isso por quê? Porque quando ele vai para o PSG, o Neymar, ele nasceu, se eu não me engano, em 92, né? Então assim, ele tinha condição de nessa época ter tido ali o melhor momento dele. Então, o Neymar nasceu no 5 de fevereiro de 92. Entendeu? Aí vamos pôr aí, ó, 2017. Ó. Eu sei que ele tinha 26 anos, tá? Ele tinha, em 2017, 25 anos. Ele ia fazer 26. Então, esse é o auge dele. Então, do PSG, entre os 25 e os 31, em tese, ali abrangeu o auge de um atleta. Então, o Neymar, quando ele foi para o PSG, aumentou a quantidade de lesões e ele se afundou, na minha visão. Ele pode ter conquistado qualquer coisa lá, tudo. Mas como atleta, ele passou muito tempo lesionado e ele não se cuidou. Então, as farras, as noitadas, não dormir direito, eu acredito que ele até tenha se alimentado, mas quando você não dorme, eu acho que você não se alimenta corretamente. Eu não sei se o Neymar bebe álcool ou não, mas se beber, prejudica ainda mais a recuperação, o condicionamento físico, a parte muscular e tudo mais. Quando você tem que ser um atleta profissional de alto rendimento, o corpo é seu principal meio de trabalho, né? O corpo, no geral, tudo. Então você tem que se alimentar bem, dormir bem, beber bastante água, né? Ingerir bastante líquido. Então o dormir, o se alimentar e ingerir bastante água é o básico, né? É o princípio para você ser um bom atleta. Então, do PSG é onde tem a queda física, as maiores lesões e tecnicamente seria o auge da forma física e maturidade de um jogador com 26 a 30 anos. E foi ali onde ele teve mais lesões. Então, ali para mim, o Neymar começa a se perder no mundo entre ser um atleta, um peladeiro. Depois eu explico isso. Aí ele vai pro Al Hilal, tem a pior lesão dele, que é a ruptura de LCA, que aí ele fica um maior período de tempo lesionado. Aí ele acaba passando lá por uma passagem bem apagada, aí ele vem pro Santos e está aqui atualmente no Santos, na seleção Neymar. Na seleção do Neymar todo mundo já sabe. A de 10, a Copa de 2010, ele não foi. A de 14, ele quase ficou paraplégico. A de 18 virou meme de cai-cai. A de 22 não deu. E agora, recentemente, a de 26 também não deu. E ele não estava em condições de jogar todos os jogos. Então, para mim, o Neymar, como profissional, foi uma decepção. Foi um desperdício de talento, porque ele é um craque, ele é um gênio, mas eu falo, ele é
porque ele foi um gênio. Então eu vou usar a palavra é do presente, tá? E não no passado como foi. Mas hoje ele é só mais um tentando correr atrás de uma bola. Então o Neymar, ele está numa prateleira onde poucos estão. Então, para mim, se ele tivesse sido mais profissional, cuidado melhor do seu corpo, ter tido uma vida mais tranquila e abusasse só nas suas férias, vamos dizer assim, que eu acho que eu faria o mesmo. Então eu vou aqui votar para mim, né? Eu faria o mesmo, eu ia meter o louco, eu ia fazer até acho que mais do que ele fez, do que foi mostrado. Mas se eu tenho que como ganhar a vida jogando bola e eu quero ser o melhor, eu quero ser o destaque, eu quero a mídia, porque o Neymar é midiático, eu cuidaria melhor do meu corpo, eu teria um condicionamento físico melhor. Por quê? Eu já fiz um vídeo, ficou muito grande, então isso vai ficar bem mais curto. Então, a hora que ele chorou no campo, eu fiquei puto. Vai chorar? Por que não se cuidou? Por que não foi atleta? Por que em vez de se cuidar, em muitas ocasiões estava pulando carnaval lesionado, na Kings League lesionado, estava jogando poker até tarde, fora as putarias, fora as bagunças, fora as baladas, sei lá, qualquer coisa. Ele não se cuidou corretamente. Ele não foi um Cristiano Ronaldo, um Zé Roberto. Não, ele foi mais um estilo Ronaldo, um gaúcho. Que foi mais assim, vou curtir a vida. E isso acabou com o corpo dele, mano. Assim, quando você chega nos 30 pra frente, você pensa uma coisa e o seu corpo faz outra. Você tem aquele milésimo de segundo de vou aqui, faço ali, sabe? Você fica, E um jogador de futebol, se ele tiver isso dentro de campo, ele não vai render em alto nível. Isso rendeu. Eu tentei arrumar aqui, alô, gente, mas não deu. Então, para encerrar o vídeo, para não ficar longo igual o outro, o Neymar, para mim, em questão de técnica, talento e onde ele poderia ter chegado, para mim foi um desperdício. Para mim foi decepcionante. Agora, o que o cara construiu de patrimônio e de mídia, sucesso, lindo e maravilhoso. Mas isso não é dentro de campo, dentro das 4 linhas, dentro do que o futebol se propõe como esporte. Agora, se ele fosse um influencer de esporte nas redes sociais, ok, aí sim ele foi o melhor dos melhores. Agora, o esporte que ele pratica é dentro de campo, é o futebol. E ele começou muito bem, e quando quis seguir um outro caminho, eu acho que ele se perdeu indo pro PSG, e ali tá ali mostrando as maiores lesões dele. Isso condicionou, obviamente, ele não se cuidar ali quando estava no Al Hilal, que ele foi jogar para a seleção, que o Jorge Jesus não gostou, foi onde ele teve a ruptura de LCA. Ali ele ficou 1 ano parado e teve dificuldade ao voltar. Depois de 2 anos, a passagem breve dele lá, né, de 2 anos, 7 jogos e 1 gol, ele volta para o Santos, rescinde com ele, começa a jogar ali o Paulista, tal, tem umas lesões, enfim. Ele, tecnicamente, se despede da seleção, mas parece que ele volta para o Santos. Então vamos aguardar a volta para ele para o Santos, ver o que ele vai falar, se ele vai continuar jogando, se ele vai para a MLS, enfim. A questão, num todo, eu esperava mais o Neymar pelo talento, pela qualidade, pela genialidade dele conseguir um algo a mais no futebol, como ser o melhor do mundo, que ele teve chance. E se ele tivesse levado um pouquinho mais a sério, aquele título que deram pro Messi, que ele nem foi buscar, podia ser dele. Do Modric, da Copa, podia ser dele. Do Benzema, podia ser dele. E assim, e a Copa do Mundo, nem sempre os melhores jogadores têm. O Zico não tem. Cristiano Ronaldo não tem. E o Neymar não tem. Assim como a Holanda, o carrossel holandês e tantos craques da Holanda também não tem. Mas eu acho que assim, para ele chegar no auge, faltou uma bola de ouro. E faltou jogar mais, estar mais presente em campo, fazer mais coisas, que as lesões tiraram ele de mais de 4 anos. Tá falando ali, são 1.570 dias fora por lesões. Isso dá mais ou menos 4 anos e 3 meses, se eu não me engano. Como eu disse, para mim foi um desperdício.
um desperdício de potencial que poderia ter tido muito mais. Mas eu acho que para ele tá ótimo. As escolhas dele, ele estava bem consciente quando tomou, quando quis jogar, quando, enfim, quis tomar cartão amarelo para ir ver fazer aniversário da irmã. Não importa. Para mim, ou para qualquer um, não importa. Foi as escolhas dele, tá feito, não volta atrás, não tem como mudar. Só que eu acho que para muita gente que gostaria de ter visto mais do melhor que ele poderia oferecer. Mas, enfim, não foi possível. Mas não vai mudar a história dele, não vai apagar o que ele fez dentro de campo. A genialidade que ele teve, os gols, drible, tudo. Isso está marcado, está lá registrado, não vai ser mudado. Porém, no Brasil, a história pode ser mudada. Já passada, já. A história passou, está lá atrás e tem gente que vai tentar reescrever. Eu espero que por causa de política não seja feito nada nesse sentido. A gente só tem que esperar que Estevão, Henrique, as novas gerações e alguém que assim, ó, brote aí do nada, alguém tão talentoso quanto ele, e precisamos de um camisa 10 clássico. O Neymar não era um 10, ele era o 10 porque ele era o melhor jogador técnico. O melhor jogador técnico de qualidade, porque ficou simbolizado esse jogador com a camisa 10 por causa do Pelé. Enfim, para mim é isso. Obrigado por assistir até aqui. Deixa nos comentários. Mas volto a repetir, sem lado político, analisar o jogador de futebol dentro das 4 linhas. Se você não gosta dele por política, nem adianta você ficar aqui, beleza? É isso, esse ficou mais curtinho, pelo menos na metade do tempo. Falei bastante, é a minha opinião. Quem sou eu para falar alguma coisa? Sou meramente um nada, então é só uma opinião normal, todo mundo pode opinar. Eu acho que eu não fui desrespeitoso nem nada. Eu até, por querer mais dele, esperasse mais dele, eu acho que não é uma crítica. É só um desapontamento do potencial que ele tinha. Assim como o Ganso, mas ninguém esperava tanto do Ganso. No início sim, mas no final, ali do meio em diante, não. Porque ele foi para a Europa e não conseguiu render. O Neymar foi e ficou. E rendeu e foi a maior transação entre Barcelona e PSG. 222, 227 milhões de euros. A maior transação na história até o momento. Enfim. O ciclo dele na seleção se encerrou. Vamos ver se ele vai voltar para o Santos. E se ele vai continuar lá e encerrar ali a carreira no Santos. Ou se ele vai buscar a MLS para brincar com o Messi. Muito obrigado, valeu. Deixa o like, se inscreva. Segue lá no Insta.